Olá pessoal, sou o professor Almir Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia, e nós estamos aqui para gravar o nosso último vídeo sobre o estudo do direito das sucessões. Nesse vídeo, nós iremos apresentar alguns conceitos como sonegados, pagamento de dívidas durante o processo de inventário, né, e a colação e a partilha. Tá? Então, vamos aos nossos estudos. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre os chamados sonegados, né? E o que significam os sonegados, né? O que significa sonegar durante o processo de inventário? Tá? Sonegar é ocultar bens que devem ser inventariados ou levados então à colação. Tá? O que acontece num processo quando nós temos uma situação de sonegação? O inventariante é a pessoa no processo de inventário responsável pela apresentação dos bens que foram deixados pelo autor da herança. Tá? Então, o inventariante, em regra, né, o cônjuge sobrevivente, que tem conhecimento sobre esses bens, ou então os herdeiros que estão na posse desses bens, devem informar ao juiz, falar, olha, juiz, né, determinada pessoa veio a falecer e o patrimônio que essa pessoa deixou foi este. Tá? O que é sonegar? É, de forma maliciosa, não informar a existência destes bens para tentar prejudicar os demais herdeiros na relação sucessiva. A pena de sonegados, né, a pena para quem for pego nessa tentativa de se beneficiar durante o processo de inventário, será, né, a perda dos direitos hereditários sobre este bem que foi sonegado. Tá? Então, a pena de sonegados é uma pena que tem caráter civil apenas. Tá? Se o sonegador for o próprio inventariante, no caso, nós ainda temos uma agravante, né, que implicará na perda da sua condição de inventariante. Tá? Então, sonegados, quaisquer herdeiros podem sonegar, né? Ou seja, podem deixar de informar a existência de bens, né, do espólio. Hoje, nós temos uma fiscalização muito maior sobre isso. Né? Nós temos registros, né, que são feitos sobre determinados bens. Além disso, as pessoas adoram ficar tirando fotografias, né, ficar informando que possuem, né, determinados bens. É necessário ainda, né, dependendo da situação, a realização de declaração de imposto de renda. Tá? Mas no passado, né, há muitos anos atrás, as pessoas conseguiam, de alguma forma, esconder algum patrimônio. O que nós temos hoje, né, que poderia caracterizar o sonegado? Aquele herdeiro, por exemplo, né, que administrando a fazenda do autor da herança, né, logo depois da abertura da sucessão, resolve, né, comercializar todo o gado que lá está com terceiros, né, sem informar isso para os demais herdeiros, informando que não há dinheiro, ou então informando que não há mais gado, tá? Sendo que, eventualmente, né, existe registro no Ministério da Agricultura da existência de animais, por exemplo. Tá? Então, nós temos, pessoal, né, a situação daquele que sonegou, né, sendo obrigado a indenizar o espólio, tá? Se destruir, por exemplo, ou consumir totalmente o bem que foi sonegado. Ah, por quê? Porque ele deverá apresentar esse bem no processo, ele perde o direito ao bem, tá? E aí os demais herdeiros é que vão dividir, né, de acordo com os critérios hereditários, né, este bem. O sonegador, né, não tem mais direito sobre esse. Se ele consumiu, se ele vendeu gado, como nós assim o afirmamos, ele tem a obrigação de indenizar nesse valor. Para isso, é necessário que os herdeiros movam uma ação própria, chamada ação de sonegados, que vai correr em autos apartados e tem prazo prescricional de 10 anos contados da abertura da sucessão, só podendo ser arguído após o encerramento da descrição dos bens por parte daqueles que têm o dever de informar. Tá? Então, enquanto não se informa toda a existência de bens, né, ou se o herdeiro fala assim, olha, existem bens que nós não conhecemos ainda, não pode-se ainda aplicar a pena de sonegados. Tá? Ok? Bom, quanto ao pagamento de dívidas durante o processo de inventário, nós temos uma regra bastante interessante no direito sucessório. Né? Até a partilha, a herança, né, o espólio, obviamente, que é uma universalidade de direito e não uma universalidade de fato, responde pelas dívidas. Tá? Depois da partilha, os herdeiros é que vão responder por essas dívidas na medida, né, das cotas-partes em que ele receberam. Durante o inventário, o credor do espólio tem que habilitar o seu crédito
instruindo o pedido com documentos comprobatórios. É uma simples petição de habilitação de crédito no inventário. O juiz, depois que receber essa petição, né, vai mandar que o inventariante reserve valores para o pagamento, tá? E informar aos herdeiros daquela existência de dívida que foi apresentada nos autos. Se os herdeiros impugnarem o crédito, o credor, então, terá um prazo de 30 dias para ingressar com uma ação ordinária. Por quê? Porque no processo de inventário, nós não vamos discutir, nós não, o juiz, né, não vai discutir com as partes a existência ou não do crédito. Isso é separado e discutido em um processo separado. Tá? O monte da herança deverá pagar as despesas funerárias também, né? Isso não ocorre no caso de missas, né, de sétimo dia, por exemplo, de celebrações religiosas, tá, que vão ser pagas por disposições testamentares apenas. Então, se a pessoa faleceu, as despesas com o funeral dela são de responsabilidade do espólio. Agora, missas que são chamadas de, ou cerimônias religiosas que são chamadas de cerimônias de sufrágio da alma, essa responsabilidade pelo pagamento cabe aos herdeiros. Tá? Se um herdeiro vier a pagar o débito do monte hereditário, né, ele pode mover ação regressiva contra os demais herdeiros. Tá? Se um herdeiro for insolvente, de alguma forma, o prejuízo aí vai ser dividido pelos demais. Tá? Então, aquele que pagou tem o direito de ser ressarcido, mesmo que haja algum insolvente entre os demais herdeiros. Para não haver confusão entre o patrimônio particular de herdeiros, né, e a herança, né, é importante que os credores venham, né, durante as suas execuções de dívidas, pedir a separação desses patrimônios. Tá? Porque depois de algum tempo em que o processo de inventário já transcorreu, é muito difícil, muitas vezes, para os credores separar qual é o patrimônio que foi havido com a herança, qual o patrimônio que foi havido com o dinheiro particular do herdeiro. E o patrimônio do dinheiro particular do herdeiro não pode ser usado para pagar dívidas do espólio, dívidas antigas do espólio. Tá? Concedida a separação de bens, os credores do espólio, né, vão sempre preferir, no caso de execução sobre bens, aos credores do herdeiro. Tá? Então, se nós tivermos numa ação de execução, né, o herdeiro sofrendo ação de execução, tanto de credores do espólio que ele recebeu, quanto dos seus credores particulares, tá? Os credores do espólio têm preferência sobre os bens da herança em relação aos aos credores particulares do herdeiro. Tudo bem? Se um herdeiro for devedor do espólio, o seu débito é partilhado igualmente entre os demais, salvo, né, concordância expressa dos demais herdeiros com relação ao abatimento de cotas partes. Tá? Continuando, nós vamos falar sobre a colação. Tá? E o que é a colação? Colação é a conferência de bens da herança com os bens que foram transferidos em vida aos descendentes e o cônjuge a título de doação, sob pena de sonegação. Então, o autor da herança pode, em vida, né, ter feito doações, né, para os seus herdeiros. Tá? Essas doações são consideradas, de acordo com o Código Civil, em muitos casos, antecipação do direito hereditário. E aí, nesse caso, né, os herdeiros podem, depois da abertura da sucessão, pedir a colação, como, por exemplo, um pai que tem 3 filhos, né, e que resolve fazer doação de uma grande parte do patrimônio a um apenas desses filhos. Tá? Então, os demais, né, depois da abertura da sucessão, podem chamar a colação esse grande patrimônio que foi feito como doação. E importante, pessoal, doação de ascendente para descendente não é a mesma coisa que compra e venda de ascendente para descendente. Na compra e venda de ascendente para descendente, você precisa da autorização dos demais herdeiros, né, dos demais irmãos, para validar, né, e do cônjuge sobrevivente, né, para validar aquela compra e venda. No caso de doação, nós não temos essa mesma regra. O Código Civil não exige, né, outorga, né, a autorização dos demais irmãos ou do cônjuge. Entretanto, no caso de doações, esses irmãos podem, no instrumento de doação, declarar que liberam o irmão de futura colação com relação àquele bem. Tá? A colação far-se-á apenas em prol da legítima, somente em prol da legítima.
tá? Por isso que não envolve a parte disponível. Não aumentando, claro, a parte disponível. A colação visa igualar as legítimas, recebendo quantias inferiores, né, para que os credores não recebam quantias inferiores àqueles que foram beneficiados, né, em antigas doações. Se o bem doado superar a legítima, ele será partilhado, né? Se ele não existir mais, o herdeiro tem que indenizar os demais. E o valor, né, a ser considerado pela colação não é o valor atual do bem, mas sim o valor do bem com juros, com acrescido de correção monetária apenas, juros não, desculpa, né, do ato de liberalidade. Tá? Por que isso? Porque existem bens que se valorizam com o tempo, outros que perdem o seu valor com relação ao tempo. Por isso que nós levamos em consideração a data da doação. Tá? O doador poderá dispensar na colação, né, a doação que saiba de sua proporção disponível, né, computando o valor do tempo da liberalidade. Isso, como eu falei para vocês, é necessário que os demais herdeiros manifestem. Tá? Se o descendente donetário não poderia ser chamado à sucessão, nesse caso, por exemplo, doação de avô para de um bisavô para um bisneto, né, que não seria beneficiado, né, uma eventual sucessão, nesse caso, tá, não haverá colação também. Tá? A dispensa da colação pode vir no próprio testamento, tá? Ou então no contrato de doação, como nós já falamos aqui anteriormente. Tá? Se forem várias doações em diferentes datas a um herdeiro, serão elas reduzidas a partir da última data até a eliminação do seu excesso. Tá? E importante, né, que mesmo que um herdeiro venha renunciar à herança, se ele recebeu doações anteriores, ele também precisa, né, apresentar estes bens e informar sob pena, né, de sonegação também. Tá? Netos que por estirpe representarem os pais terão a obrigação também de colarem os bens que foram doados aos seus pais, né, a quem eles estão representando. Gastos ordinários, isso é muito importante. Gastos ordinários de ascendente com descendente não podem ser chamados à colação. Como assim? Vamos imaginar que dois irmãos, o pai investiu na educação, pagou faculdade particular, tudo, teve uma série de despesas, né? Ou então com faculdade, não, por exemplo, com saúde, né? Era uma pessoa que precisava de dinheiro, né? Porque a sua condição de saúde era bastante triste, necessitava de atendimento. Tá? Todos os gastos ordinários feitos do pai para estes filhos não podem ser chamados à colação. Se a doação foi feita por ambos os cônjuges, aí nós temos o inventário de cada um, nós vamos dividir pela metade, né? Eles vão colecionar de forma diferente. Tá? E por fim a partilha. Né? Partilha é a divisão oficial do monte líquido apurado durante o inventário. Em regra, acontece só no final. Tá? Ela tem o efeito declaratório e retroativo à data da abertura da sucessão.